Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa. E hoje eu estou com a Beth, a minha querida Beth, é minha amiga e paciente há alguns anos. A Beth é uma mulher alegre, de muita fé. Eu conheci ela quando ela teve um diagnóstico de câncer de mama, com 49 anos, né, Beth? Isso. E eu admiro muito a jornada dela, eu acho que ela tem muito a nos ensinar. E a gente está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, Beth. Para conhecer e para aprender com você, né? Que eu sei que foi uma jornada que não foi simples, não foi fácil e nunca é. Mas você conseguiu lidar geralmente bem com tudo isso, né? E, Beth, muito obrigada, então, por você estar aqui comigo hoje nesse projeto. Eu te agradeço demais. Eu estou super feliz que você está aqui hoje. E, para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para falar um pouquinho de você, quem é você e quem era a Beth antes do diagnóstico do câncer de mama. Eu sou a Beth. Sou Elizabeth. Elizabeth. Mas todos me chamam de Beth e eu me sinto confortável assim. Para mim é sempre Beth. Eu tenho 54 anos, Okay. Sou casada com Paulo. Vamos fazer 30 anos de casado esse ano, se Deus quiser. Vai. Temos 2 filhas, a Beatriz com 28, a Mariana com 22. Sou paciente oncológica, né? É algo que eu sempre tenho que falar quando eu chego aos consultórios. Ai, doutor, sou paciente oncológica. Desde 2020. Sim. Na época eu estava com 49 anos, quando fui diagnosticada. Hoje eu estou com 54. E é isso. E quem era a Beth antes do diagnóstico, Beth? Como era a sua rotina antes de você descobrir esse câncer? Eu acho que eu tinha uma vida normal, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Tinha uma saúde boa, eu trabalhava dentro e fora de casa, estudava, criava minhas filhas, fazia atividade física, buscava ter uma boa alimentação. E as coisas iam fluindo normalmente, não tinha... Pra falar que eu tinha alguma coisa de saúde, de vez em quando eu tinha enxaqueca. Okay. Era a única coisa, assim, que de vez em quando me incomodava. Mas, fora isso, estava sempre bem. Procurava manter meus exames em dia. Não ficava, assim, pulando meses e meses sem fazer um exame. Não, chegava a época, eu fazia. Porque quando eu estava com 29, eu tirei um nódulo na mama. Okay. Era benigno. Só que aí, desde então, o médico falou, olha, a cada 6 meses a gente vai ter que acompanhar, né? Não tem nada maligno, mas precisa de um acompanhamento. E eu segui. Certo. Sempre ali, cuidando, fazendo tudo certinho. Você sempre fazia a rotina habitual, Sempre. cuidados. Uma vida saudável, né? Sim. Trabalhava em casa, trabalhava fora. E Sim. o que te levou a procurar o mastologista? O que aconteceu? Como você descobriu? O que você sentiu na mama? Então, para mim estava tudo bem, né? Eu tinha acabado de passar com o ginecologista, que era quem sempre fazia o acompanhamento. E aí ele me passou as guias e tal, e estava tudo bem. Eu não estava sentindo nada, absolutamente nada na mama. Só que aí entrou a pandemia e eu não conseguia marcar os exames. Eu sempre marcava, o hospital desmarcava. Marcava, desmarcava. Ficava naquela. E nesse meio tempo, nesse intervalo de tentar essa marcação, eu comecei a sentir minha mama dura. A mama esquerda. A outra é normal. E aí a esquerda dura. Eu, em princípio, não me preocupei. Eu falei, acho que deve ser, sei lá, uma inflamaçãozinha, não sei. Falei, vamos ver. Até parecia que minha mama estava cheia de leite. Aí eu até lembrei que quando eu tive minhas filhas... Quando estava amamentando, será que estou grávida? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Já estou na menopausa, mas será que estou grávida? Não, até pensei, deve ser princípio da menopausa, deve dar essas reações também, não sei.
E aí, ficava no chuveiro lá, sabe? Deixando a água quente bater. Falar, quem sabe amolece, né? Igual, porque era a mesma sensação de quando a mama estava cheia de leite. Você sentiu isso por quanto tempo? Essa mudança? Eu acho... Assim, porque era a sensação de uma mama endurecida. Sim, né? Eu acho que ficou mais ou menos um mês. Tá. Um mês. E aí, continuei ali com o chuveiro, né, só e tal. Ok. Passaram-se alguns dias, eu percebi que a mama esquerda subiu um pouco. Tá. Aí eu ficava, não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Acho que não subiu, não. Okay. Aí eu ficava olhando, tal. Tá. Passaram-se mais... Isso, assim, foi tudo muito rápido. Né? Mais alguns dias, aí o mamilo inverteu. Eu não estava, assim, muito preocupada. Mas aí, nesse momento que o mamilo inverteu, eu fui pro Google. Fui pro Dr. Google. Tive que ir, doutor. Tudo bem. Confesso. Alguém tem que te levar no mastologista. E aí, olhando lá, tinha um teste. Olha só. Tinha um teste para saber se você tinha câncer. Eu vou fazer esse teste. E aí, deu assim, vários pontinhos positivos com os sintomas que eu estava tendo. Tá. Mas mesmo assim, no final ainda saiu inconclusivo. Tá. Eu falei, bom, quer saber? Não estou conseguindo marcar os exames. Eu vou pagar um particular, né? Vou num laboratório. E aí, vou fazer, e nisso eu já marco a mastologista. Sim. Que eu falei, nem adianta fiquei pensando já, nem adianta eu ficar voltando no gineco, porque ele vai me passar para masto. Então, já vou resolver por minha conta. Daí, eu sei que eu consegui rápido até marcar o exame. E, graças a Deus, também consegui, na mesma semana, marcar mastologista. E foi aí que tudo começou. Nossa peregrinação, né? Começou a nossa peregrinação. Num primeiro momento, o médico que fez o exame falou para eu não me preocupar, que poderia ser só uma inflamação. Mas, assim, a moça que estava digitando o laudo, ela estava com uma cara, assim, tão estranha, sabe? Tipo assim, ela não estava concordando muito com o que o médico estava falando. E eu já estava meio, né, assim, falei, bom, eu acho que tem alguma coisa estranha, assim. Mas aí, tive que aguardar, acho que uns 2, 3 dias para sair o resultado. O resultado veio, eu já abri, lógico. Claro. Mas a única coisa que eu entendi foi a questão do BIRADS. Porque antes o meu sempre dava 2. Sim. Né? Pela vida inteira, sempre BIRADS 2. De repente deu 4. E aí eu já tinha visto lá no Dr. Google que vai até o 6, né? Eu falei, bom, eu já passei da metade. Tem alguma coisa errada aqui. Então, vamos ver, né? Vamos ver. E aí, tudo começou, doutora. Sim. Eu lembro aquela época que a gente realmente sentia uma lesão nodular, né, que fez mamografia, a mamografia ela não via, né, não conseguia enxergar, ela não mostrava o nódulo. Que a gente está acostumado a ver uma lesão nodular, bem irregular, para suspeitar um tumor, para biopsiar. E o ultrassom era bem inconclusivo na época, mas quando a gente apalpava a mama, sentia do jeito que você fez, dava para sentir mesmo um nódulo, né? E na axila também. Também. Na axila, Exatamente. O ultrassom não mostrou nada na axila. A gente tem algumas dificuldades, assim, com o sistema, né, de saúde privado mesmo, que muitas vezes os exames, eles dependem do médico que faz. Então, escolher bem quem vai fazer, ou inclusive a gente como a paciente mesmo falar, né? Olha, tem isso e isso, para ele também ligar uma alerta e caprichar nesse exame. Isso é bem importante a gente fazer, né? Falar dos sintomas pro médico que está realizando os exames. Porque às vezes passam algumas coisas batidas, né? A gente fala, a gente não fala e ele fala que não tem nada e fica por isso mesmo por meses. Então, quando tem uma alteração palpável, a gente precisa conversar. Se não for, né, a melhor pessoa para você conversar é o especialista, que é o mastologista.
porque ele vai conseguir te orientar da forma correta, como você fazer a investigação correta, né? Então, eu lembro que nesse caso, era um tumor que, como aqueles tumores raros, né? Um pouco mais raro que o mais comum dos tumores de mama, né? É o tipo de tumor que, infelizmente, ele não aparece na mamografia de uma forma muito clara, né? Então, é porque é um tipo de tumor que não tem essa... a gente chama de coesividade. As células dele não é tão juntinho que formem um nódulo. As células dele são mais separadas. E quando você faz a mamografia, parece que fosse tecido mamário normal. Mas ali tem uma lesão. Então, nesses casos, a gente precisa escrever, fazer uma descrição muito boa para o radiologista fazer uma biópsia, pelo menos guiada pela mão, né? Pela palpação. E nesses casos, né, a ressonância tem uma indicação bem importante também, que depois a gente acabou fazendo, né? Sim, que foi o que realmente evidenciou ali, né? Mostrou ali realmente o que tinha, né? Como que era, né? Como que estava tudo ali, o tamanho, né? E nesse cenário, ele realmente é válido para investigar. Os tumores lobulares, eles têm essas características. Eles não têm coesividade das células, então vale a pena investigar, além da mamografia e ultrassom, que é extremamente necessário, vale a pena complementar com ressonância, né? Porque os lobulares, eles têm a questão de não serem enxergados bem nesses exames de rastreamento habitual, e outro porque ele tem a chance de ser bilateral, de bilateralidade ou multicentricidade, que significa que pode acontecer nos dois lados ou em vários focos. Então, aí a ressonância acabou que ajudou demais nessa fase, né, para nosso diagnóstico. Até que, enfim, a gente fez a biópsia para conseguirmos iniciar o tratamento. Graças a Deus que eu cheguei no seu consultório, né? E você falou os passos. Não, vamos fazer isso, isso e isso. Exato. Né? Porque, de repente, né, eu falei, não, aqui tá tranquilo. Né? Porque não tinha ali, né, nessa primeira ultrassom, não tinha algo claro. Exato. Né? Então, precisaria realmente de uma investigação. Sim, sim. E o que às vezes... Apenas sentir sua mama é o essencial, né? A avaliação física das mamas por parte do médico, né? É extremamente essencial, porque se eu for confiar no que está escrito no laudo, às vezes para mim também passa batido. Né? Então, assim, a avaliação física tem que ser cobrado para o médico, que é um médico mastologista, né? Sim. Hoje é muito raro a gente ter um médico que não faz avaliação física. Pode acontecer? Pode. Mas a avaliação física é essencial nesses casos. Uma coisa que eu aprendi, né, assim, e que você me deu muita liberdade, foi para falar realmente, olha, tá assim, né, tá assado, né, eu senti isso, senti aquilo, tava assim, mudou, não mudou. Eu tive muita liberdade, assim, com você, foi algo que me ajudou muito, porque às vezes a gente chega num consultório, né, e a gente não sabe nem o que falar para o médico, porque o médico também não pergunta nada, assim. Aí a gente fica, não, e agora? Eu falo, não falo, o que eu faço? Qual que é o seguinte passo? E aí, mas a sua investigação, né, o seu cuidado, né, o seu acolhimento, né, a forma de falar, né, que eu lembro quando eu cheguei lá com o resultado da biópsia. Né? Não, foi antes da biópsia. Que você tinha feito todos os exames, assim, eu nunca tinha ficado 1 hora num consultório. 1 hora. Foi o tempo que você demorou me atendendo, assim. Foi algo que fez muita diferença para mim, porque eu vi o quanto eu estava recebendo atenção. Sim. Né? E ali, com todo o seu jeito, assim, em nenhum momento, assim, você foi agressiva, né? Você sempre falando com cuidado, investigando, me perguntando, né? E no final, você falou, foi antes da biópsia, né? Aí você falou, eu não posso te dizer se é ou se não é, né, um câncer. Mas se for, a gente vai tirar, a gente vai tratar, né? E isso, ali eu já comecei a me sentir mais leve, sabe? Porque eu falei, bom, se for realmente, deve ter jeito. Né? A parte difícil foi ouvir depois da biópsia essa questão do lobular, que era...
tinha pouca resposta, né, na químio. Exato. Né? Vai fazer químio, mas tem aí pouca resposta. Mas eu falei para Deus, Deus, eu quero estar dentro da porcentagem que tem resposta. Eu quero estar ali dentro. Eu conto com você. Eu conto contigo. Mas respeito suas decisões. Então foi isso, essa parte da investigação, do médico, do cuidado, da atenção, faz muita diferença para o paciente. Ainda mais para mim que eu não tinha familiaridade nenhuma com essa questão, com esse assunto de câncer, né? Não vim de uma família com histórico, né? Tive o caso de uma prima, né? Mas que na verdade eu fiquei sabendo até depois que ela teve câncer, porque algumas famílias, né? Não gostam muito de falar a palavra câncer, né? E às vezes a gente até ouvia, né, quando era criança e tal, ai, fulano tá com aquela doença ruim, nem falava câncer, né? Parecia que é chamado ainda. Parece que você tá ali, né? Vai atrair. E aí, então, aí você ficava assim, né? Falei, poxa, que chato e tal. Mas você não sabia o mínimo do que a pessoa passava. Né? O mínimo de como é realmente o tratamento, né? Tem uma cunhada também que já está há alguns anos também fazendo tratamento. Mas só hoje em dia eu sei o que ela realmente passa, como que foi, como é o processo. Né? A gente mora um pouco distante, mas a gente está sempre se comunicando. Né? Porém, hoje sabendo realmente né? Como é esse processo. E quando você recebeu o diagnóstico, naquele dia, né? Que sempre é aquele dia pós-biópsia. Aí, assim, a gente falou sobre... Sempre, não tem jeito, a gente não consegue. Eu não consigo dar um diagnóstico em 10 minutos, 5 minutos. É uma conversa longa para explicar o passo a passo, é aquilo que você falou, né? Quanto mais a gente sabe o que vem pela frente, às vezes a gente está um pouquinho mais preparado. A gente não consegue estar 100% preparado para tudo o que vem. Mas você ter um norte, um guia, já ajuda bem. Já ajuda bastante a você, né, tentar lidar melhor com isso. Quando você recebeu o diagnóstico, o que passou pela sua cabeça? O que você sentiu? Como a família também acolheu ou recebeu essa notícia? Como foi para você? Então, num primeiro momento, quando eu recebi ali o resultado do exame, eu já abri, né? Porque eu abro todos. Eu abro e aí eu já vi ali o que era. E aí eu respirei fundo, assim, meio que, sei lá, acho que eu me senti meio sem chão mesmo, né? Porque eu falei, ai, e agora? Como que vai ser? Né? Mas eu falei, eu não posso olhar as coisas pelo lado negativo. Falei, algo de bom vai surtir de tudo isso. Né? Não é possível que só venha o mal. Eu creio realmente que algo bom, em algum momento, vai surgir. E como eu não conhecia nada, eu não sabia nem como que poderia ser uma sessão de quimioterapia. Sabe? Eu falei, não é uma se a gente ficava numa sala, isolada, assim, não teria ficava com outras saber, pessoas. Né? Falei, gente, eu não sei de nada, e agora? Né? E aí foi nas minhas consultas contigo, nas conversas, que eu fui entendendo melhor como que é o funcionamento, como é o passo a passo, né? Que a gente não tem que atropelar as coisas. Um dia de cada vez. Que eu até cheguei um tempo que eu falei, ai, vamos tirar as duas, né? Ai, já tira logo, doutora. Não é assim. Calma, Beth. Calma. Eu falei, não, porque é que a gente se preocupa muito com que as outras pessoas que não conhecem do assunto também falam. Sim. E aí a gente fica meio amedrontado. Sim. Ouvindo os outros também. Ouvindo os outros. Mas eu aprendi a filtrar. Sim. Eu aprendi. Bem importante.
Eu sempre falo assim, tem dúvida sobre alguma coisa, escutou alguma coisa fora, anote e traga na consulta. Cria um caderninho, cria uma agenda. Lembra que eu levava tudo no celular? No próprio celular, anotar tudo e traga. E aqui a gente vai tirando a dúvida de cada assunto, né? Que fica... Pra você não ficar depois, por que será que eu não fiz isso? Por que será que eu não fiz isso, né? E tem sempre, né, aquele conhecido do conhecido que fez assim, diferente. Por que eu não vou fazer igual? Receitas de chás, então... Receita de chá é o que mais tem. É o que mais tem. Mas esses chás, eles atrapalham ali no tratamento. Alguns realmente não estão prescritos, né? A gente pede para evitar algumas coisas durante a quimioterapia, inclusive. Porque ele pode dar mais efeito colateral do que benefício, né? Assim, no lugar de aliviar, às vezes tem um efeito junto com a quimioterapia para o fígado. Aí o fígado fica inflamado, né? Assim, de forma muito genérica, né? Mais simples para falar. Então, sempre que a gente vai consumir alguma coisa diferente, sempre que a gente vai tomar alguma coisa diferente, aí tem que falar, conversar com o médico, né, que está acompanhando, mastologista ou oncologista, nesses casos, quando está em terapia sistêmica. A Nutri, para mim, também foi muito importante. Tá buscando, porque eu tive muito efeito colateral. Durante as quimios, aí depois do diagnóstico, né, a gente optou por fazer primeiro a quimioterapia antes da cirurgia. Isso chama de quimioterapia neoadjuvante, em termos médicos, né? Porque é uma quimioterapia que acontece antes da cirurgia. Aí, nessa quimioterapia, como foi essa jornada sua? O que você fez para tentar aliviar um pouco esse processo? Então, como eu não sabia de nada, eu fiquei esperando ouvir alguma coisa e tal, mas as enfermeiras que me atenderam ali sempre na quimioterapia, elas sempre estavam, já passou na Nutri, já passou no psicólogo, psiquiatra, sabe, sempre motivando ali as mulheres a buscarem mais alguma ajuda, né? E eu com a questão da Nutri, assim, para mim foi muito bom. Porque ela que foi me direcionando, né? Fala, olha, come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo. Né? Toda vez a gente estava lá, recebendo lá quimioterapia. Às vezes não dava para ir lá no consultório, eu não estava bem. Ela ia lá até a sala, me atendia lá. E sempre me dando uma direção. Então, essa parte nutricional eu achei muito, muito importante. Sim. Né? E tem muitos efeitos colaterais também, né? Muitos. Da própria quimio, acho que tem aquele sabor metálico que todo mundo fala. Que você precisa experimentar. O nosso paladar muda. Totalmente. Totalmente. Tem que testar alguns temperinhos, né? Gengibre para alguns, cítricos para outros. Acho que vai aliviando os sintomas, né? Sim, eles podem acontecer pode acontecer durante todo o tratamento, mas a gente tem que ir contornando para aliviar. Não que eu ficasse 100% bem, mas era algo que me trazia um alívio. Sim. Você estava fazendo, né, tudo para ficar melhor do que estava, né? Isso é bem importante. Essa alimentação foi melhorando? Fui melhorando. Então, eu até achava que eu tinha uma boa alimentação, mas eu vi depois realmente que não, tinha muita coisa que eu consumia. Até mesmo esses produtos diet, light, sucos. Quando a gente vai ver, isso daí tá tudo cheio de aromatizante, estabilizante, corante, todos esses antes que nos fazem mal. Sim. E aí eu fui cortando, né? Os ultraprocessados, né? A gente sempre fala, tem que evitar ultraprocessados. Tudo que, assim, dura tempo demais... Acho que a gente tem que prezar. A gente tem que prezar por coisas mais naturais, mais orgânicas. Sim. Não é barato. A gente comer saudável, tem esse porém, né? A gente tem que tentar ao máximo ter uma alimentação mais saudável, balanceada, né? Prezar por comida mais fresca. Durante as químios, eu procurava mesmo, assim, comprar verduras, legumes orgânicos mesmo. Tinha até uma moça que fornecia lá perto de casa e depois ela parou por causa da pandemia, foi complicado.
mas é diferente. O alimento orgânico desses alimentos. Sim, sim. A alimentação faz muita diferença, sim. E como o que você vai misturar, né? A orientação do nutricionista é essencial para isso, saber o que tem que comer. Né? Porque a gente come o que tem para comer. Mas quando alguém fala, olha, tanto de proteína, com um pouco de carboidrato, com isso aqui de minerais, você precisa de tudo isso comer. Hidratação é extremamente importante. Eu não fazia muito esse balanceamento, sabe? Da proteína e do carboidrato. Era mais carboidrato. Menos proteína, menos legumes. Entendi. Mas hoje eu procuro comer bem mais legumes. Nem tanto carboidrato, né? Questão do trigo, do açúcar. Tento cortar, às vezes dá vontade. Aí eu como um pouquinho, né? Não vou mentir. Não vamos demonizar também esses carboidratos. Também. A gente tem que comer um pouquinho. A gente precisa. Eu sempre falo, a gente tem que chegar no equilíbrio. Não precisa cortar tudo. Assim, leite é muito ruim pra tudo. Não. Quem gosta de um café com leite, pode beber um café com leite, pelo amor de Deus. Quem gosta de um chocolatinho, pode comer no finalzinho de semana um chocolatinho. Algo assim, com equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Acho que esse é o segredo para, né? Senão a gente vai ficar demonizando tudo, não vai conseguir comer nada daqui a pouco. Não, a gente não vai comer nada. Então... Porque se não for orgânico, não tem resultado. Sim. Então, o orgânico é muito caro. Exato. É difícil. E difícil de achar. É difícil de achar. A gente precisa escolher, né? Apenas escolher. Não precisa ser exatamente aquele alimento, aquela coisa, mas escolher de forma mais saudável os alimentos que a gente vai consumir. Tem mais filtro ali na hora que a gente vai fazer as compras. No mercado final de semana. E tem um outro assunto importante nessa fase do começo, que é a psicoterapia também, né? Que auxilia. Você chegou a fazer terapia durante o tratamento? Então, não cheguei a fazer, doutora. Mas você tinha um grupo de apoio legal, né? Eu tinha. Né? A minha família, desde o começo ali, me apoiando. Sim. Né? E eu sou cristã. Sim. Né? Participo de uma igreja evangélica, Igreja Edificando. E foi ali que eu recebi o maior apoio. Em nenhum momento eu me senti sozinha, né? Por ter um grupo de apoio. Né? Porque mesmo meu marido, minhas filhas, eles também eles estavam me apoiando, mas também eles precisavam de um apoio, de um acolhimento. Né? E isso tudo a gente teve. Né? Assim... Rede de apoio, amigos, no teu caso a igreja, né? É uma terapia, né? Sim. Porque você tem um suporte emocional ao redor de você, né? Você não tem que carregar tudo sozinha. Você tem que colocar a sua parte, mas muita coisa vai te ajudar de fora também. A gente tem que permitir esse apoio também, né? Acontecer. Sim. Né? A gente precisa reconhecer que a gente precisa das pessoas. Né? Eu até vi alguns casos de algumas pacientes, assim, que não queriam pedir ajuda para família, para tia, sabe, para cunhada, né? Só que a gente precisa. A gente está num momento ali frágil, né? Independente de estar ou não, também num momento frágil, a gente sempre precisa das pessoas. Com certeza. Eu concordo. Para mim, é a nossa fragilidade, né, que se mostra a nossa humanidade mesmo, né? Porque não somos humanos, finitos, frágeis, e a gente não é imortal, né? Nem um pouco. E a gente, assim, muita coisa a gente consegue fazer, mas a gente também é impotente em algumas coisas. Então, a gente tem que reconhecer algumas coisas, né? Temos. Ter humildade. Humildade para ver isso. De reconhecer, né? Eu precisei ter humildade para falar, não, olha, eu preciso de alguém para limpar minha casa. Né? E eu tive né, pessoas para me ajudarem. Para fazer comida, porque eu enjoei demais. Né? Então, eu fiquei um tempo só comendo papinha mesmo. Né? E eu tinha também uma amiga, pastora da igreja também, que fazia para mim. Né?
E outras pessoas que estavam lá sempre me ajudando, se oferecendo para ajudar. Por causa da pandemia, eu não podia deixar todo mundo. Exato, chegar muito próximo, né? E mesmo se não fosse pandemia, né? Durante a químio, é uma fase onde a nossa imunidade cai um pouquinho, ou cai bem, né? Então, a gente precisa ter cuidado onde a gente anda e que entra em casa. Sim. Então, não dá, às vezes, para se expor muito na rua, no shopping, em lugares aglomerados. Tem que ter cuidado mesmo. Né? Na pandemia teve o fator Covid, né? Que, enfim, a gente sabe como foi. Né? Foi bem difícil. Foi. Teve vários... Já é difícil, eu acho que ele piorou um pouco, né? Essa fase, assim, de tratamento para todos. Foi um agravante. E no meu diagnóstico ali, logo no começo da pandemia, eu até achava que a pandemia não seria o que foi. Né? Eu falei, não, eu acho que isso não vai ser assim tão... Mas foi. Sabemos disso. Em que momento você conseguiu fazer exercício? Mais para metade, para as brancas? Final das vermelhas para as brancas. Tá. Que a minha professora de Pilates, ela já tinha tido câncer na garganta. Ah, tá. Ela já tinha uma experiência, né? E aí ela falava, Beth, vem... Que eu tava mal, né? Por causa das vermelhas. Sim. Ela falou, Beth, vem... Porque você vai se sentir melhor. Eu falei, ai, não acredito, Juliana, que eu vou me sentir melhor. Fazendo exercício. Ela, não, é Tem 49 anos que eu não faço, menina. Vou fazer agora na quimio vermelha, né? Aí eu falei, não. Ela, não, vem cá, vai ser bem levezinho e tal. E aí eu já tava fazendo Pilates já com ela há um tempo. E aí, realmente, eu voltava muito melhor. Okay. Eu chegava lá com dor, indisposta. Alguma coisinha que eu fazia lá, eu já voltava assim, no pique. Pode dar outra quimio vermelha. Vem, próxima. Tem uma quinta? Próxima, pode vir. E, nossa, me ajudou demais, né? Às vezes as pessoas acham, não, vai fazer exercício, era o que eu achava, né? Vai fazer o exercício, vai piorar, mas não, é o contrário, realmente. Sim. Foi bom, então. Foi ótimo. Por isso que a gente fala, né? Tem que fazer exercício físico. Parece bobagem, mas muda muito a rotina. Sim, muda. Te traz pique. Sim, né? te traz energia, né? Pra você energia, continuar. ânimo. Eu sempre falo assim, eu e a maioria dos oncologistas e mastologistas, o exercício físico ele tem várias vantagens. Desde saúde cardiovascular até você controlar os sintomas. Aquela fadiga, aquele cansaço pós-quimioterapia. Aquela falta de memória que às vezes acontece, que já aconteceu com você também, né? Sim. O exercício vai auxiliar, mas tem outras formas, né, da gente tentar melhorar esse sintoma. Exercício físico para você ter menos efeitos, até sequelas da cirurgia mesmo, né? Você vai ter menos sequelas cirúrgicas ou menos chance de você ter complicação. Esse exercício físico é extremamente essencial. O seu corpo ele já está ali mais resistente. Sim, né? sim, exato. E aí acho que ele aceita melhor nesse momento né? A atividade ali, ele trabalhar ali, ele realmente ele vai se mover, ele vai te ajudar a melhorar. Né? E você também teve algo que alguns chamam de chemo brain, né? Que é a inubilação, o esquecimento das coisas durante a quimio e depois da quimio, que é muito comum pós-quimio. Na verdade ainda tem. Ainda tem. A gente está tentando melhorar isso. Tentando melhorar. Aos poucos vai, tá, gente? Aos poucos. Eu sempre preso, né? Exercício físico, ele é benefício para tudo. O que não beneficia o exercício físico? Talvez que você não pode também, né, querer demais, né, se esforçar demais para você se machucar. Mas ele vai ter esse benefício de melhorar o exercício físico, melhorar os sintomas, até as sequelas como a enubilação, esquecimentos, famoso chemo brain, né? E uma coisa bem importante é para você não esquecer, anotar. Isso. Não, anote O que você fez para tentar evitar esses esquecimentos?
Tem essa questão de anotar tudo. Eu, no celular mesmo, né? Eu anoto. A Nutri também me passou um fitoterápico, né? Algo aí mais tranquilinho para ajudar na memória. Né? A questão da atividade física, né? É bom fazer palavras cruzadas também. Exato, treinamento de memória, aqueles joguinhos de memória mesmo. Anotações extremamente importantes para facilitar o dia a dia, né? Para alguns faz diferença a meditação também. Meditação ou treinamento de foco, né? Então, do consciente, assim. Acho que isso faz diferença para algumas pessoas. Meditar não é fácil. Não. Respirar. Eu não consigo, confesso. Eu acho muito difícil, mas para quem consegue, para quem tenta fazer, né, acho que é extremamente válido. Tem inúmeros benefícios meditar. Sim. Eu participei de uma mentoria que tem lá na igreja mesmo, uma mentoria para mulheres, né? E a meditação, a respiração, ali o treino aí do nosso emocional. Faz parte. E é algo também que entra na minha rede de apoio, né? Essa questão para tentar aí tá voltando aí ao equilíbrio. Nem todo dia que a gente está muito equilibrada, mas a gente vai tentando. Normal, né? Não é todo dia que a gente está feliz. Essa é a vida, né? Cheia de momentos. E se Deus quiser, né? Mais momentos felizes do que ruins, mas a vida é essa. Né? A gente preza por felicidade, mas ninguém é feliz plenamente. Isso é ficção. Exato. Né? A vida é outra, né? A gente quer ter mais momentos felizes, mas a gente vai ter muitos desafios na vida. Muitos. Até falando sobre vida, eu lembrei sobre a questão da finitude. Eu era uma pessoa que eu lidava muito mal com essa questão da morte e tal, né? Mas depois de toda essa questão do tratamento, eu entendi que todos nós, um dia, né, teremos o nosso último dia. Todos nós. Somos humanos. Frágeis. Né? A gente não tem controle de tudo, né? Não tem. E a gente vulneráveis. Tem que se preparar para isso. Né? Num primeiro momento, assim, eu fiquei com medo de morrer mesmo, quando eu recebi o diagnóstico, porque eu não sabia de nada, como eu falei, não entendia muito, assim, do assunto. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quantos anos de vida será que eu vou ter agora? Minha sentença. Qual será a minha expectativa? Mas eu fui entendendo que faz parte. Né? A diferença é como eu tô lidando com o meu agora. Né? Para eu poder chegar lá e chegar bem. A gente quer chegar bem ao final. Também não quero, né, chegar de qualquer jeito. Exato. Então, o que eu vou fazer para melhorar? Para chegar bem? Porque todo mundo vai chegar. Né? Acho que a gente não tem que se desesperar por ser. Não, é que eu tive câncer. As pessoas estão morrendo aí de infarto. De outras doenças crônicas. De outras doenças crônicas. Então, ou doenças agudas, né? Tem várias doenças que ameaçam a vida. Não é apenas o câncer. Claro que a forma da gente encarar o câncer é diferente, mas é isso que você falou. A gente é finito. Finito de alguma forma, e todos somos finitos e frágeis. Então, é a forma que você encara que vai fazer a diferença, né? Não que a gente não possa ficar triste, com raiva, né? Negando no começo, mas em algum momento a gente precisa alinhar para seguir em frente. Entender que é a vida. O ciclo é esse. Né? E eu acho que essa questão da gente, assim, ter esse medo da morte também, quando recebe esse diagnóstico, por causa dos filmes que a gente vê, né? Tudo que se fala em torno do câncer é sempre levando para a morte. Né? Dificilmente você vê um filme, por exemplo, a pessoa teve câncer e ela superou. Geralmente, se começa o filme ali, a pessoa teve um câncer, você já sabe que ela vai morrer. O filme. Poxa.
É sempre assim. E aí isso vai alimentando também a ideia das pessoas. De que, olha, teve câncer, vai morrer. É difícil as pessoas pensarem, né, em morte. Acho que você fica consciente disso quando acontece ou com alguém muito próximo de você, que você tem algum carinho, né? Ou quando acontece com você, né? Para mim foi diferente. Para mim, a consciência de morte aconteceu quando meu pai faleceu, por exemplo. Então aí eu comecei a estudar muito sobre a morte, assim, o sentido filosófico da morte mesmo, né? Então, você descobre, entre aspas, porque quando você tem 20, 30 anos, você não pensa que vai morrer. Não pensa nada. Não. Parece que você é imortal, parece que você vai chegar até os 90 anos. Não, você e toda a sua família. Exato. Mas quando acontece, né, chega aquele banho de água gelada, que você começa a entender, né, que as coisas são bem diferentes do que a gente pensa, do que a gente acha, mas uma hora passa também, né? Todo esse sofrimento também acaba amenizando. Sim. E claro que a gente vai crescer em cima disso. O sentimento de tristeza que a gente passou por isso, como foi aquele momento sofrido, acho que ele fica no nosso coração como uma lembrança. A gente cresce em cima disso, né? Eu não acho que toda vez que a gente lembrar de um episódio triste, né? De um diagnóstico triste, alguém que faleceu, eu não acho que a gente esquece. Eu acho que a gente nunca esquece. Ele nunca some. Mas eu acho que, e eu entendo que a gente cresce por cima disso. A gente vai evoluindo, né? A gente vai tendo um entendimento melhor das coisas, da vida, da morte, do porquê que a gente está aqui hoje, né? Então, no meu ponto de vista, a gente está aqui hoje e a gente deveria estar sempre com um propósito, né? Seja ele envelhecer, né? Eu quero envelhecer bem, esse vai ser meu propósito. Eu quero fazer bem para as pessoas, né? Enfim, questão profissional, família. Eu acho que tem que ser essa visão. Vai ajudar, assim, a gente lidar com nossas coisas também, com os problemas, seja ele qual for. Beth, depois de passar essa fase da químio, veio a cirurgia. Chegou o nosso momento de planejamento cirúrgico e, como, né, em alguns casos, sim, a intenção da quimioterapia neoadjuvante é que tenha um controle da doença no corpo, para ele não se espalhar para o corpo, e outro objetivo da quimioterapia neoadjuvante, antes da cirurgia, é que ele reduza o tumor para tentar fazer uma cirurgia menor. Em muitos casos, a gente conserva a mama e em outros, a gente tira a mama inteira. No seu caso, Beth, a gente, no fim, né, teve uma resposta parcial, né, com a quimioterapia, com a lesão do tumor, mas nós conseguimos preservar sua pele da mama. Sim. Como foi sua cirurgia? Você também fez a reconstrução mamária. Como foi sua experiência de reconstrução? Como foi sua experiência durante a cirurgia e aqueles primeiros dias pós-operatórios? No começo, quando a gente estava ali no consultório e tal, né? Aí você sempre falava dessa questão da reconstrução. Sim. Olha, porque foi até uma opção minha também, né? Porque, por causa da questão como ia ficar o mamilo, se tirasse só uma parte, não ia ficar legal e tal, né? Falei, não, então vamos para tirar tudo e fazer a reconstrução ali imediata. Foi algo assim que foi me acalmando. Na verdade, que eu falei, bom, não vou sair de lá sem nada. Né? Depois, como que seria assim, sem nada? Eu não conseguia imaginar. Mas eu já tinha aí essa orientação, essa direção. Olha, vai ser assim, 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 né? E foi algo que facilitou demais para mim. Porque eu fui para uma cirurgia, falei, vou sair com uma outra mama. Vai ser de silicone, mas tudo bem. Não tem problema. O importante é ter alguma coisa. Tem mama substituta. Tem uma substituta. E entender, falei, não, ali estava doente, não dava mais. Né? Não tinha por que ficar conservando algo que poderia lá na frente trazer um novo tumor e tudo mais. Né? Não tinha mais o que se discutir. Né? Mas eu acho que eu fui lidando bem com essa questão.
de ter que tirar, mas por causa justamente do fato, olha, da reconstrução, vai ter a reconstrução. Faz diferença, né? Faz diferença, porque eu fui entendendo que teria um jeito. Sim. Né? Não ia ficar sem solução. Sim. A questão. Né? Ia ser igualzinho de antes? Não ia. Mas era algo que ia me ajudar muito. Então eu fui, no dia eu fiquei bem nervosa, né, na minha cirurgia. Minha pressão é baixa, subiu e não dava para começar a cirurgia. Mas até que deu. Melhorou. Né? Melhorei, e aí... Foi tudo bem na cirurgia? Foi bem, né? No pós, assim, quando eu acordei, que aí tava tudo enfaixado, assim, mas aí eu vi que tava tudo no lugar. O volume. Tinha volume. Aí eu falei, ai, que bom, meu Deus, obrigada. Né? E aí ali a gente foi seguindo, né? Porque realmente faz parte, né, da nossa autoestima como mulher. A mama não tem como falar que não. É um símbolo de feminilidade, né? Então, eu entendo que, assim, ficar sem a mama, sem nada, nenhum volume, ele tem um impacto. Ele tem um impacto no nosso sentir feminino, né? E a reconstrução veio para isso. A reconstrução, a gente fala, é um direito da paciente e a gente faz sempre que possível. É um direito para quem tem condições de fazer, no sentido de você é uma mulher saudável, tem um peso adequado, ou você não tem múltiplas comorbidades. E é uma cirurgia um pouco mais demorada do que uma mastectomia que vai retirar tudo e não colocar nada. Então, tem condições clínicas para fazer, tem que pensar sempre em reconstrução, porque ele vai fazer diferença. E não precisou tirar a pele de outras partes, né? Continuou com a mesma pele. não teve enxerto, né? Nada disso. Foi algo assim muito... não vou dizer que foi suave, mas que foi um pouco mais natural, né? Não, sem muita invasão. Sim. É um procedimento mais tranquilo, né? E um pós-operatório também um pouco mais tranquilo nesses casos, né? Que tem menos manipulação. Mas esse é o objetivo da reconstrução, né? É como bem o termo fala, reconstrução, né? Ou pelo menos manter o autoestima, porque querendo ou não, se você não tivesse uma reconstrução mamária, isso talvez poderia mudar, né? Então, sempre que possível, reconstrução mamária, se você for uma candidata, né, com condições clínicas favoráveis para isso, a gente precisa, assim, pensar em reconstrução. A reconstrução com próteses, ela veio como uma ótima alternativa para substituir a glândula mamária, e é aquilo que você falou, né? Nunca fica igual. Pode ficar próximo do normal, do que era antes, pode. Mas, pelo geral, às vezes tem algumas assimetrias e é uma coisa que eu sempre falo, se der errado, tem solução. Porque pode dar errado, pode, uma cirurgia radical, pode ter algumas complicações, né? Então, se tiver alguma complicação, precisa fazer alguma outra coisa, mais pra frente vai dar pra fazer, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Era algo, nossa, muito novo pra mim, lógico, né? Lógico, tinha uma expectativa. Até que eu tirei, né, as faixas e tal, e vi como tava. E aí eu fui, na verdade eu fui assim, dando graças a Deus, né? Porque não adiantava eu querer ter algo que não me servia mais. E que poderia também até me causar, né, uma nova enfermidade. Então o que a gente tem para fazer agora? É a reconstrução. Então vamos fazer e vamos tentar tratar da melhor forma para que aos poucos eu vá voltando a tentar ter uma melhora, né, na qualidade de vida, porque aí começa a implicar, né, por causa da questão da axila. A gente fez na sequência radioterapia, né, então é uma soma de processos, né, é cirurgia, uma cirurgia um pouco mais radical, porque tira a mama inteira, tem um corpo estranho que é a prótese, e teve a cirurgia da axila.
a gente vai somar a radioterapia. A radioterapia, ela traz alguns efeitos colaterais, né? Que principalmente as fibroses na região que foi operada, né? E você evolui com algumas... eu vou chamar de sequelas, porque eles são sequelas do conjunto do tratamento, né? Faz cirurgia radical, coloca prótese, fez a quimioterapia antes e fez a radioterapia. Isso sim, isso pode gerar algumas alterações de pele e de tecidos, né? Que foram irradiados e mexidos. E aconteceu, né? Aconteceu na área da axila, aconteceu também na parte lateral da mama, né? Isso. O que você faz e fez para melhorar esses sintomas, inclusive a parte da amplitude do braço, né? Da abertura do braço. Sim. A fisioterapia foi essencial, né? Aliás, eu faço até hoje, né? Porque além dessa questão daqui, da lateral, da axila, tem a questão da escápula também, que repuxa até hoje. E aí alivia com o quê? Com fisioterapia. Não é um dos procedimentos que eu já vi assim que são para a vida. Porque a fisioterapia, ela ajuda ali mesmo a soltar, né, toda a musculatura, a pele, deixar mais leve. No começo a gente não pode movimentar muito o braço. Até eu estava lembrando que quando eu comecei a fazer, eu quase assim, não levantava o braço, né? E aí, outro dia eu fui lá no hospital e eu mostrei o vídeo pra físio. Falei, olha aqui como que tava e olha hoje como que tá, né? Levantando e tal. Mas por quê? Porque não pode parar. Sim. Começou a dar dor, começou a travar, tem que ser a fisioterapia. E você faz pilates também, né? E eu faço, é extremamente importante. O pilates também ajuda muito no alongamento, né? Nas dores. É algo também que me ajuda demais. E você tem continuidade, que é importante, né? Você tem alguém te auxiliando. Tem a professora de pilates, que tem conhecimento sobre isso e te auxilia. Tem a fisioterapeuta, que também sabe como fazer, te auxilia. Tanto que hoje, né, você tem uma amplitude praticamente normal do braço, né? Apesar dos cordões que surgiram e as fibroses, né? Sim, mas hoje meu braço vai lá em cima. Sim, normal. Hoje... Mas é extremamente essencial, né? É tratamento multidisciplinar. É multidisciplinar, o acompanhamento, né? Não tem como ser apenas o mastologista e o oncologista. É todo mundo junto. E nesse grupo inclui os grupos de apoio e seu grupo de fé, né? Sua igreja que você fala. Psicoterapia que você... né, associou com a sua igreja, a fisioterapia, nutricionista. Exato. Hematologista, ortopedista. Todo junto para que você tenha uma vida próxima do normal, né? Se não for uma vida normal, né? O que a gente quer? Que você tenha uma vida sem limitações. Você vai continuar vivendo. Não porque você tem um diagnóstico de lá, você não vai viver mais. Você vai. A vida está acontecendo. Então, cabe a nós a gente viver cada dia. Claro, a gente tenta viver plenamente, né? Por isso que eu sempre falo, a gente precisa de propósitos na vida, né? Porque daí você consegue viver plenamente cada dia. Não é que a gente vai mudar o mundo todos os dias, mas assim, viver plenamente para nós, né? Exato. Pra gente mesmo. Se amando. Se amando, se cuidando. Amando, olhando pra gente. Exato. Olhando para as nossas necessidades. Porque tem coisas que é a gente que tem que tomar atitude. Não é o outro. Não é se o outro fizer, se fulano fizer algo por mim, vai estar tudo certo. Ou fulano, não faz nada. Mas e eu? O que eu faço? A atitude tem que ser nossa. Você tem que empoderar, né? E pegar a sua vida, abraçar a sua vida para ser sua. Não esperar os outros fazer para você. Né? Sem a sua felicidade depender dos outros. Porque a gente tem que se amar primeiro. Sim, com certeza. Senão, como que a gente vai conseguir amar o outro? Se a gente não se ama. Né? O que a gente vai ver de bom no outro se a gente não vê nada de bom na gente? E a gente tem muitas coisas boas que a gente tem que valorizar. Sim, com certeza. A gente tem uma autocobrança muito grande, né?
eu quero falar sobre a espiritualidade sem falar de religião, apesar de que em muitas formas a espiritualidade e a religião elas se conectam, Sim. né? Mas nem sempre é a mesma coisa. E falando sobre você, eu sei que você é evangélica e que você tem uma fé muito grande, que é uma coisa que eu admiro demais, demais em você. E eu queria que você comentasse como foi que isso influenciou na sua trajetória, na sua jornada, né? Sei que você tem o grupo da igreja também, que te ajuda muito. E conte-me mais sobre o que foi tudo isso para você e como Deus participa, como Deus está presente em tudo isso para você. Ah, doutora, olha, no primeiro dia que eu liguei lá no hospital, quando eu tava com a suspeita do câncer e tal, eu até me emociono, porque antes de eu ligar, eu orei. Eu falei, meu Deus, coloca um bom mastologista para me atender, porque eu não quero ficar indo e voltando, sabe? Ficar para lá e para cá. Eu falei, me direciona para um bom mastologista. Aí eu sei que naquele dia mesmo eu consegui agendar e tal. E aí depois que eu passei nessa consulta, eu vi que Deus não me deu um bom mastologista. Ele me deu o melhor. Sabe? Eu vi realmente assim, ali já Deus começando a agir né, nesse tratamento. E todo o acolhimento, como eu já falei, que eu recebi, todo o atendimento, eu falei, não, é só Deus que faz essas coisas. Só Deus para colocar uma pessoa assim, né? Que a gente nunca tinha se visto, né? Eu não tinha... Sim. Eu não passava lá com frequência e tal. E eu vi ali a mão de Deus realmente já começando a agir, a mover as coisas, né? Os exames que você foi pedindo, eu consegui marcar logo, por causa da questão da pandemia, que eles estavam desmarcando muito, mas a partir daí eles pararam de desmarcar e tudo que precisava ser feito, eu era atendida. Né? E aí toda essa questão de ter ali pessoas, a minha família, claro, meu marido, minhas filhas, né, meu pai junto a mim, e toda a igreja, né, porque eu também trabalho na igreja como funcionária lá. Então eu conhecia muitas pessoas, só que foi um processo onde as pessoas começaram a me procurar também. Beth, fiquei sabendo que você tá assim, né? Tô orando por você, não posso ir aí, mas eu oro por você, né? Então as pessoas foram ali me mandando mensagens, me apoiando, indo lá em casas que podiam, né? E eu fui me sentindo forte. Isso foi me fortalecendo, né? E eu sempre... E no momento, como eu nunca me... Eu vi, assim, algumas mulheres que durante o tratamento falavam, eu tô muito sozinha, eu tô sozinha. E eu não me sentia sozinha, da forma como elas falavam. Eu acredito que Deus, ele já agia na minha vida, lógico, né? Especificamente nesse caso, ele continuou agindo, né? Age até hoje. E realmente... É o que me move, é o que me sustenta, é o que me anima, né? Durante o tratamento eu procurei não ficar assistindo televisão, vendo essas notícias ruins, vendo, na fase do sabe, COVID. Tanta coisa assim que só traz pensamento ruim pra gente, né? Não, eu busquei ler a palavra de Deus, busquei ler a Bíblia, né? Ele trouxe um conforto no coração. Sim, me trazia conforto, assistir os cultos, né? Então, eu estava sendo sempre alimentada com palavras boas. Sim. Né? E a partir daí, eu falei, bom, eu ouvi isso hoje, então o que eu vou fazer com isso? E aí, Deus foi se movimentando, foi movendo, foi me trazendo paz, né? Tinha dias assim que eu levantava e eu não tinha forças por causa da quimioterapia. As vermelhas, assim, eu fiquei bem debilitada.
E eu falava, ai, Senhor, eu quero levantar dessa cama, eu quero ter forças. E aí, aos pouquinhos, eu ia tendo, eu levantava, né? Lá em casa é sobrado. E aí, ai, eu ficava feliz o dia que eu conseguia descer a escada. Ai, Comemorando Senhor, as pequenas vitórias. pequenas vitórias, sabe? Porque às vezes a gente fala, ai, quero ficar na cama descansando, né? Mas quando você fica na cama doente, não é fácil. Aí você quer levantar, né? Mas a gente tá buscando a Deus, tá realmente ali, não só falando, ah, eu creio em Deus, mas confiando realmente, né? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E é ela quem... Ali tem tudo pra gente, pra nos direcionar. Sim, sim. Né? Eu já ouvi falar assim, por que Deus me deu esse desafio, né? Por que eu tô com câncer? Que é uma coisa assim muito difícil de responder muitas vezes pro médico, em termos científicos, porque muitas vezes a gente não tem resposta, né? Que a grande maioria das vezes a gente não tem resposta, né? De por que isso aconteceu. Porque às vezes pode acontecer sem nenhum motivo. Você fez tudo bem, você é uma mulher saudável e aconteceu. Não tem histórico na família para pensar uma questão genética e aconteceu. Então, eu não acho assim, eu acho que é muito, talvez fugir um pouquinho assim do sentido científico, falando mais assim na questão de Deus mesmo. Eu acho que é um pouco narcisista, talvez, pensar que Deus me castigou com um câncer. Assim, não é que castigou, o câncer pode acontecer, né? Nós somos humanos e pode acontecer com qualquer um. Não é que Deus te deu isso aí para que você sofra. Mas é aquilo que você falou, a gente tem que confiar, né? Como que a gente pode sair disso, né? Então, Deus tem tudo, acho que Ele está sempre presente. Você não fez nada de errado para isso acontecer. Você não fez um pecado na vida anterior. Você, enfim, fez aquilo, isso e aquilo para você ter um câncer hoje. Foi muito ruim lá. Não é um castigo. Não é um castigo. Até porque, pelo geral, pela minha experiência, são pessoas boas que têm diagnóstico de câncer. Por engraçado que pareça, ou não, né? É assim, acontece. E Deus, Ele dá ferramentas também para você ficar bem. Para você conseguir lidar com isso. E é isso que a gente tem que ver, né? A gente tem um problema, os problemas vão acontecer, os diagnósticos vão acontecer, mas a gente precisa usar as ferramentas. Sim. Tem medicação, tem a equipe médica, tem a quimioterapia, tem a cirurgia, que a gente consegue controlar a doença, né? Muitos falando de cura, outros falando de controle, mas a gente consegue controlar a doença, né? E, sim, o objetivo é que a gente possa viver, né? Seja pouco, seja muito, mas a gente tem que viver. Sim. Todos somos finitos, acho que isso não tem dúvida, ninguém tem dúvida. Só que nem todos estão conscientes disso, né? Nem todos têm consciência de que a gente é finito, né? E ninguém sabe quando vai acabar. Mas quando a gente tem um diagnóstico desse que vem e ameaça a nossa vida, fica mais consciente. Então, o lado positivo disso talvez também seja que você tem que aprender a viver, né? Então, assim, para mim, Deus dá muitas ferramentas para a gente continuar vivendo também. Dá. Né? Não, Ele dá. E a palavra dele tem muitas promessas. Sim. Tem muitas promessas. Eu, crendo que eu sou filha de Deus, que nós temos um Deus que é Pai, né? Ele é um Pai que ele não mente. E o que está lá, o que está na Bíblia, o que Ele fala, as promessas dele, elas se cumprem. Mas isso vai depender do quê? Da nossa fé, da nossa ação, para que isso aconteça. Então, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é buscar. Deus já é Deus, Ele já existe, Ele está lá. Ele está aí. Né? É eu que tenho que realmente tomar a decisão de buscá-lo, de confiar né? Na palavra dele, confiar que Ele tem realmente o melhor para a gente. Né? O melhor que às vezes não é o que eu acho que é melhor, é o que Ele acha que é melhor. Ele é grandioso, né? Ele é soberano. A gente não tem que questionar por que Ele fez isso. E nem se achar, por que justo comigo? Sim.
Não, porque eu sou uma pessoa igual a qualquer outra. Sim. Não é porque é justo comigo, né? Que eu sou a boa. Exatamente. Né? É. Aconteceu. É que, né, somos uma pessoa como todas as outras dentro desse universo. Então, não é que é um castigo. Não tem nada a ver com isso, né? Então, aconteceu. Tá. Quais são, então, as ferramentas que ele vai nos proporcionar pra gente sair dessa situação, melhorar, né? Como a gente vai lidar com isso, né? E aí a gente tem que buscar, né? Realmente confiar, crer que ele tá ali. A palavra dele diz, né? Pra gente clamar que ele nos ouve. Então, vamos clamar, vamos pedir, vamos falar, Deus, não tá legal. Deus, eu preciso no nosso disso. caso, né, a oração faz poder. Tem poder, né, a oração é poderosa. E reclamar para Deus, assim, é reclamar entre aspas, né? Conversar com ele, falei, cara, por que você tá fazendo isso? O que eu tenho que fazer agora? Né? Acho que também tem poder, conversão. Exato, pedir para ele, né? Isso faz parte. A gente tem que conversar. Deus está ali, né? A gente não tem que ficar só repetindo, né? Ali, a regrinha. Mas está ali realmente conversando com Ele, né? Se comunicando como a gente está se comunicando aqui. E na jornada faz muita diferença, né? Faz. No tratamento. E para nós que, né, acreditamos em Deus e para quem também acredita em algo diferente, né? Eu acho que a espiritualidade em si, né? Acreditar em algo maior, acreditar em uma coisa transcendente vai fazer diferença, né? Isso, assim, eu sempre acreditei nisso. E hoje, né, em termos médicos científicos, tem estudo que fala que faz diferença. Porque você consegue abraçar, acreditar mais no tratamento. Então, a espiritualidade em si, ela faz diferença, né? Você confiar nesse processo faz diferença de como você leva esse processo. Né? Porque fica mais leve. Né? Fica tem mais alguém leve. com você indo junto. Né? Ainda que um dia... entende que você não está sozinho. Ainda que tem algum dia, assim, que como a gente tinha falado, a gente não vai romantizar, né? Mas a gente tem aqueles momentos... De tristeza, de não querer, às vezes, conversar com alguém, né? Mas com Deus a gente pode conversar a qualquer momento. Ele disponível 24 horas, 7h24. Né? Às vezes a pessoa que você quer conversar não tá. Né? Mas porque ela também tem um momento dela. E a gente precisa respeitar. Né? Mas Deus, ele tá o tempo todo com a gente, sempre pronto. É para ele que a gente tem que correr. E ele se manifesta de muitas formas, de muitas formas, né? Através da sua vida, né? Ali junto a nós, pacientes, médicos, enfermeiros, né? Tudo isso faz parte, né? Para nossa melhora. E quem proporciona isso na nossa vida é Ele. É Ele que traz. Né? E você faz parte também de um grupo de apoio, né? Você compartilha as histórias entre vocês? Vocês conversam sobre isso também? Então, eu tô começando, né? Eu e mais 2 amigas. Pronto, é um grupo. É um grupo. Pausa. Um grupo. Tu fala, não, temos um grupo depois, a gente vídeos. Mas é interessante, porque a gente... Fala o que você acha. Tá, eu vou começar de novo. Tá. E, Beth, você também faz parte de um grupo, né, de mulheres que têm histórias para compartilhar, né? Isso. Eu tô começando um grupo agora com 2 amigas, justamente para que também, né, passaram pelo câncer, lógico. E a gente quer, assim, agregar mulheres que estão passando por isso também, ou que já passaram, pra gente estar ali, uma apoiando a outra, conversando com a outra. Porque às vezes uma tem alguma dúvida ou tá sentindo alguma coisa. Não dá, às vezes, eu perguntar pro médico, né? Vai ter que esperar a consulta e tal, né? E não que a gente vai ficar, né, dando receita médica. Por favor. Mas falando ali de situações que acontecem realmente com a gente, né? Essa questão da gente poder melhorar, compartilhar da gente poder melhorar a nossa alimentação, né, nossa qualidade de vida, o nosso emocional, ter alguém ali que possa te ouvir. A gente está querendo, assim,
Sim. Se unir, Sim. né? Se juntar ali com mais mulheres para a gente poder compartilhar isso, né? E para não ficar para não ficar tão pesado. Sim. Né? Porque eu não sabia, né? Assim como eu não conhecia nada, tem várias outras mulheres também que não sabem como que é o processo. Né? E a gente ali junto, a gente pode ajudar a outra, né? É muito bom ouvir quando alguém tem experiência, né? É aquilo que o meu noivo sempre fala. De quem que eu devo aprender? De quem dá as aulas teóricas ou de quem já passou por isso? É muito melhor quando alguém, né, que já sabe como funciona, aconselhar. Então, o grupo de apoio vem para isso. Sim. Então, é bom você ouvir também o ponto de vista de outra pessoa que passou por um processo semelhante, porque nunca é igual também. Para mim é super válido ter grupos de apoio, conversar com outras mulheres que passaram por algum diagnóstico semelhante, né? Pode ser outros tipos de câncer, enfim, ou doenças graves que ameaçam a vida. Então, ter essa visão externa e o apoio mútuo, né, vai fazer com que tenha mais leveza também. E isso vai levar também a ajudar outras mulheres, né? Ensinar outras mulheres como agir, o que você já errou em tal parte. Olha, não faz isso porque eu já fiz isso. Converse e faça diferente com o seu médico. Né? Para de beber refrigerante. Melhor alimentação. Melhor isso, alimentação. A gente ficaria horas conversando aqui sobre a vida, sobre o passado, sobre os planos futuros. Mas foi deliciosa a nossa conversa. Eu adorei você aqui. E espero que a gente possa gravar mais episódios, né, sobre outros assuntos, explorar mais os assuntos que a gente trouxe hoje. E para finalizar, eu gostaria que, se você quiser, né, deixar alguma mensagem para as mulheres, né, da sua parte, para as pessoas que estão assistindo. Eu gostaria de dizer para elas, para que elas, independente do diagnóstico, né, independente do que está ali naquele papel, né, que primeiramente realmente elas creiam em Deus, entreguem a situação nas mãos dele, né, primeiramente, e sintam paz, porque não adianta a gente, né, também, não entreguei para Deus e continuar ali pilhada, né? Então, acho que a gente poder realmente confiar, entregar para Deus a situação, né? Falar, Senhor, eu não posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer, mas tem coisas que Deus pode fazer, né? Então, a gente primeiramente entregar, realmente confiar de que Deus vai mover, né? De que as coisas vão acontecer da melhor maneira, né? E não desistir do tratamento. Eu ouvi algumas mulheres, às vezes, falando de desistir, porque é cansativo. A gente passa mal, né? São idas e vindas para o hospital, assim, né? Várias vezes, durante a semana, muitas vezes. E aí vai batendo cansaço, vai batendo, né? Aquela... quero sair logo disso. Mas é um processo. Dura um tempo. Né? Só que um dia tudo se resolve. A gente precisa aprender a aguardar o tempo. Né? E compreender as nossas estações. Né? Tem a estação do tratamento, mas tem a estação onde a gente vai se sentir melhor. Né? São fases. Né? E a gente realmente confiar em Deus, não desistir, seguir em frente, ter uma rede de apoio, sabe? Procurar pessoas, né? Aceitar ajuda quando precisar, né? Não se isolar, não ficar ali só no seu cantinho, né? E achando que, quando tudo isso passar, eu vou ter minha vida normal. Não vai ter, infelizmente. Ou felizmente, para mim, sinceramente, felizmente. Né? Porque hoje eu vivo uma vida assim com muito mais propósito. Né? Muito mais propósito. Né? Hoje eu quero muito mais dar do que receber. Né? Porque eu recebi muito. Então, eu me sinto me sinto confortável.
e realmente também estar dando, me oferecendo de alguma forma para as pessoas, né? E é isso que faz valer a pena, né? A gente ter realmente um propósito, ter um objetivo, porque as coisas, tudo passa. Tudo passa. No Tudo fim, tudo passa. passa.